seja bem-vindo a mais uma edição do Café com TV. Hoje vamos trazer uma matéria especial, feita em uma fazenda em Cambuquira, que faz parte da Rota do Café. Agora, o caminho percorrido do nosso grão, produzido nos estados de Minas Gerais e São Paulo, até o Porto de Santos, foi declarado monumento nacional. A propriedade no sul de Minas tem mais de 50 anos e o trabalho passa por gerações. Emater divulga o resultado do 20º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Dados mostram que o agronegócio mineiro exportou mais de 13 milhões de toneladas de janeiro a outubro. Você ainda vai ver, mercado de trabalho no agro está menor, porém mais formal e pagando melhor. Tem também a consultoria completa para o produtor rural. Café com TV, a notícia na dose certa. E nós abrimos esta edição com a matéria especial em uma fazenda em Cambuquira, no sul de Minas, que faz parte da Rota do Café. Agora, o caminho percorrido do nosso grão produzido nos estados de Minas Gerais e São Paulo até o Porto de Santos foi declarado monumento nacional. A propriedade que visitamos na região tem mais de 50 anos. A Fazenda Catiguá, em Cambuquira, se destaca em uma altitude de cerca de 1.000 metros. O nome vem de uma árvore grande, com muitos frutos que atraem os pássaros. Além disso, a madeira era usada pelos antigos para a produção de enxada. A história aqui já ultrapassa os 50 anos e passa por gerações. Começou com meus pais, quando casaram, e adquiriram esta propriedade e vieram morar aqui na fazenda. E isso já faz 57 anos. Na fazenda tem um pouco de gado de corte, mas o foco é a produção de cafés especiais. São 62 hectares reservados para o grão. O trabalho exige muitos cuidados. A Ivanise abandonou até o serviço público para dar continuidade com a tradição. Eu fui criada aqui na fazenda, sou filha única, então sempre estive presente. Porém, assim, quando eu casei, fiz faculdade, fui ter minha vida, né? E eu era funcionária pública, servidora pública estadual, fui servidora pública por 10 anos. E depois meus pais foram ficando mais velhos e aí eu tive que optar, ou minha carreira, ou eu voltava para a fazenda, né, para dar continuidade no trabalho da família. E aí eu optei em 2013 por vir cuidar da fazenda. A produção gira em torno das 2.000 sacas de café colhidas por ano, mas o clima impactou e muito nos últimos anos. Realmente é geada, muita chuva fora de época. Agora, ao contrário, né, tá faltando chuva. Então, cada ano o clima, né, comporta de uma maneira e isso afeta, sim, a produção. Mesmo com as dificuldades encontradas pelo caminho, a produção é de muita qualidade. Esse cuidado especial os tratos culturais, né, nos cafés, a gente preocupa muito em fazer sempre na hora certa, né, não passar da época, isso é muito importante para a bebida do café. E hoje também a gente trabalha muito uma agricultura sustentável, práticas mais sustentáveis, agricultura regenerativa. E aí eu fui estudando cursos, né, de prova de café para entender o que era essa diferença, né, de um café especial para um café comum, para a gente ir direcionando a nossa safra, os nossos cafés. A fazenda foi incluída na Rota do Café do sul de Minas. Agora, o caminho percorrido pelo grão produzido nos estados de Minas Gerais e São Paulo até o Porto de Santos foi declarado monumento nacional. A lei já foi publicada no Diário Oficial da União.
O trabalho é para valorizar a produção que passa por estradas federais e estaduais entre 50 municípios mineiros, sendo 6 no sul de Minas, passando pela capital de São Paulo por meio da rodovia Fernão Dias para comercialização. Explicando, levando o consumidor, qualificando toda essa região que tem essa produção do café para que os consumidores tenham uma experiência diferenciada. Eu mesmo participei em patrocínio de uma também que chama Do Pé à Xícara. Então você vai, o produtor te recebe, oferece ali já um café e aí você veste uma roupa já adequada, vai no pé, colher o café, aquele café colhido é trabalhado ali, passa todo o processo de produção e no final sai o café e aí você tem um café com seu nome. Então é o consumidor conhecendo, as pessoas conhecendo como que produz o café. Isso agrega, como eu já disse, agrega muito valor e você potencializa, você aumenta o faturamento, aumenta a receita do produtor e aí com certeza é o que nós queremos, ele aumentando sua receita, ganhando dinheiro com isso, mas reinvestindo no seu negócio, gerando mais emprego, fazendo um desenvolvimento econômico e trazendo um desenvolvimento social sustentável. Apesar de ter chegado pelo norte do país, ainda no século XVIII, o café encontrou no sudeste do país a região para prosperar e dominar o mercado como o maior produtor mundial. Eu acho muito interessante porque é uma maneira das pessoas entenderem, né, o que é a vida no campo, o que é o agronegócio. Não é fácil, né, o nosso dia a dia. E a gente está sempre estudando, sempre buscando novas tecnologias e aprendendo cada vez mais. E com isso a gente melhora a qualidade dos nossos produtos, né, no Brasil. E é uma maneira das pessoas, né, acompanharem isso de perto. Eu acho muito importante. Dados apontam que o Brasil exportou em 2022 mais de 39 milhões de sacas de 60 quilos de café. O consumo interno também é grande e posiciona o país como o segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Em busca desses compradores que exigem qualidade, a Fazenda montou uma cafeteria. De início, né, na época da pandemia, a gente decidiu construir aqui um laboratório para a gente provar os nossos cafés, que faz parte do nosso trabalho. E aí resolvemos também criar uma área para o público e para pessoas que vinham provar nossos cafés compradores, que aqui eles já poderiam ter uma experiência. Viam o nosso trabalho e já provavam, né, o café, a gente consegue fazer tudo isso. Mas com isso, além de compradores de café, muitas pessoas da própria cidade, turistas, começaram a se interessar, né, em conhecer o café, vivenciar essa experiência, o dia a dia da fazenda. E aí começou muitas pessoas pedirem para vir visitar, se a gente recebia. E aí começamos essa ideia, né, de uma cafeteria aqui na fazenda. Aqui em Cambuquira, 2 fazendas fazem parte da Rota do Café no sul de Minas. Nessa propriedade aqui, a visitação acontece de forma agendada, por conta da distância, e também tudo o que é servido aqui é produzido na propriedade. Temos o mel, a geleia de mexerica sem açúcar, bolo de banana, esse bolo que é feito de café, o famoso queijo e também o pão de queijo mineiro. Eu não sou boba, eu vou provar. Tudo que combina com café especial, viu, gente? O detalhe e o cuidado que fazem toda a diferença. Porque a gente faz tudo, né, fresco, tudo é nós que fazemos aqui na fazenda e o pessoal tem gostado muito. O café aqui é o que move e une a família de Vanise. É tudo. A gente, né, vive do café e eu gosto muito, né, dedico muito, então é uma paixão. Meu pai já é mais quieto, né, na dele, mas tá vendo, né, que o negócio tá tendo continuidade, né, que não tá parado no tempo, e ele acho que fica muito satisfeito porque vê os netos também, né, empolgados na fazenda. Minha filha, né, já faz agronomia, meu filho aí tá decidindo o que também vai fazer, provavelmente também vai ficar na área do agronegócio.
E agora eu chamo a participação do Lúcio Caldeira, que traz as informações completas de mercado do nosso grão. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. A média de preços até agora em novembro de um café tipo 6, bebida dura com 86 defeitos, é de R$ 880 a saca. Enquanto isso, a média no vencimento março para a Bolsa de Nova York está em 170 centavos de dólar por libra-peso. O que a gente observa é uma grande dificuldade dos preços do café chegarem a R$ 900 a saca. E no terminal de Nova York, uma grande dificuldade dos preços ficarem acima de 170 centavos de dólar por libra-peso, o que representa aí uma grande resistência para os preços do café. As exportações de café no período janeiro a outubro estão em 30,6 milhões de sacas. Isso representa 5,5% a menos do que o mesmo período do ano passado. E alguns fatos explicam ou justificam a dificuldade do café trabalhar acima de 170 centavos de dólar por libra-peso e acima de R$ 900 preço pago ao produtor. São eles. Primeiro, há uma diminuição de consumo e de importação nos Estados Unidos e na Europa, que estão trabalhando com consumo abaixo dos níveis de pré-pandemia. Uma outra questão é que ainda há um volume significativo de café dessa safra em mãos dos produtores brasileiros. Então existe café para ser comercializado. E a gente observa também a safra de café agora em vários países, o que acaba aumentando a oferta imediata de café. Dentre esses países que ainda estão colhendo café, nós podemos citar o Vietnã, Colômbia, Indonésia, Honduras, Índia, Uganda, México, Guatemala e Costa Rica. Então, esses cafés ofertando café ao mercado neste momento, e aí a gente já vê a proximidade da próxima safra brasileira, que a gente sabe que já vai ser prejudicada em função desses problemas de seca, de estiagem, mas tudo isso dificultando aí um aumento mais significativo de preços acima de R$ 900 a saca. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E já o resultado do 20º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. Não saia daí, hein? Já estamos de volta aqui no Café com TV. Ao longo desta semana, a Emater divulgou o resultado do 20º concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais. 6 produtores do sul de Minas estiveram na final. A análise final para definir os vencedores do concurso aconteceu durante a semana. Todas as amostras passaram novamente pela avaliação dos juízes. Após a última análise, serão definidos o campeão estadual e os campeões regionais do sul de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. O sul de Minas garantiu a classificação de 18 finalistas na disputa. Entre 50 amostras selecionadas, vamos escolher de cada região produtora as melhores. O sul de Minas se destaca nisso. Não só pela quantidade, produzindo mais de 50% do café arábica do nosso estado, mas pela qualidade. Das 50 amostras, 18 são do sul de Minas. O concurso de 2023 contou com 1.563 inscrições. Todos os finalistas obtiveram nota mínima de 85 pontos, de acordo com as normas da Associação de Cafés Especiais, entidade internacional de referência no setor.
O anúncio dos vencedores e a premiação irá acontecer em dezembro. O nosso estado vai escolher no dia 11, às 1h30 da tarde, o melhor café produzido no estado e, consequentemente, no Brasil, já que Minas Gerais é referência mundial em qualidade de cafés. E veja só essa notícia ligada à nossa cafeicultura. E falando em novidade, Camila, nós estamos aqui no Centro do Comércio de Café de Minas Gerais para mostrar uma novidade que a Cocamig lançou. O evento aconteceu no Centro do Comércio do Café e toda a imprensa foi chamada para conhecer o sistema Intercop. O sistema Intercop é um sistema da própria Cocamig, que é uma central das cooperativas agropecuárias, que vai trabalhar o sistema de compras, de informações, de coleta de dados, de inteligência de mercado e de interação mesmo das próprias cooperativas que estão buscando novos negócios, fazendo compras e aquisições, prestação de serviços. Então, ela engloba toda a operação de aquisição de insumos, produtos e negociações das cooperativas com seus parceiros. O sistema inovador marca um ponto na trajetória da Cocamig, com um sistema inovador e um marco tecnológico que vai auxiliar na cafeicultura e no agro. A Cocamig são quase 40 anos de uma central importante que congrega 16 cooperativas, né? Basicamente no sul de Minas, mas também uma cooperativa das Matas de Minas e outra do Cerrado. Então, naturalmente, isso foi trabalhando para uma central de compra, uma central de serviços compartilhados e todo um trabalho institucional. E o Intercop é a personalidade jurídica que vem amparar toda essa operação que dá sustentabilidade ao próprio sistema Cocamig. Representantes de 16 cooperativas assinaram ao final do evento o contrato de lançamento do sistema e fizeram um brinde simbólico. Os cooperados, as 16 cooperadas do nosso sistema vão se beneficiar com toda a estrutura que a Cocamig já existe, na compra de insumos, negociando operações em conjunto e tudo isso dando condições melhores melhor para a base, para o cooperado final lá nas cooperativas, que são mais de 50 mil famílias. E dados mostram que o agronegócio mineiro exportou mais de 13 milhões de toneladas, de janeiro a outubro. Puxado pela celulose, o segmento dos produtos florestais mantém o ritmo aquecido das vendas externas. No acumulado do ano, o agro exportou 614 diferentes produtos para 174 países. Dados apontam que o volume exportado pelo agronegócio mineiro cresceu 10,6% no período de janeiro a outubro. Isso representa 13,2 milhões de toneladas. O destaque continua sendo o segmento dos produtos florestais, que mantém as vendas aquecidas desde o início do ano. As exportações de celulose, madeira, papel e borracha somaram 871 milhões de dólares e 1,13 milhão de toneladas, com um aumento de 15% na receita. Os produtos foram enviados para 70 países, com destaque para a China, Países Baixos e Japão, Estados Unidos e Itália. Os produtos florestais, que seguem com as vendas aquecidas devido à demanda crescente do mercado chinês, foram dessa vez o destaque do ano. No acumulado do ano, o valor das exportações alcançou 11,9 bilhões de dólares, com queda de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado, em função do desempenho do café, que é o principal produto de exportação do agro mineiro. As vendas atingiram 4,4 bilhões e o volume exportado alcançou 20 milhões de sacas, com quedas de 21% e 13,5%, respectivamente. Essa retração é, em grande parte, pela diminuição das exportações pelos principais países compradores, como os Estados Unidos, Alemanha e Itália. O desempenho positivo de outros segmentos nossos, importantes como açúcar, carne de frango e de produtos florestais, mostra a nossa capacidade de adaptação e a inovação do setor diante das variáveis que são apresentadas pelo mercado internacional.
As vendas externas do complexo soja somaram 3,3 bilhões de dólares e 6,2 milhões de toneladas, com queda de 1,1% no valor e aumento de 14,7% no volume. Os grãos representaram mais de 92% das vendas, sendo destinadas principalmente aos países asiáticos, enquanto as principais commodities do complexo sucro-alcooleiro enfrentaram desvalorização. O açúcar se valorizou com 92% das vendas do setor e 1,13 bilhão de dólares. O setor de carnes registrou 1,1 bilhão de dólares e 353 mil toneladas, representando 9,6% das vendas do agronegócio mineiro. Dados mostram que a carne bovina enfrentou dificuldade nas exportações para a China, enquanto as carnes de frango e suína tiveram um desempenho positivo, com valorização de 7% na receita e 15% na quantidade vendida. A diversidade, tanto de produtos quanto de mercados. Até outubro deste ano, Minas Gerais enviou 614 diferentes produtos do setor agropecuário para mais de 174 países. Isso fortalece a posição do Estado como um importante player no comércio internacional de produtos agropecuários. A nossa equipe pegou a estrada para mostrar uma produção sustentável no Pará. Por lá, a silagem ajuda na alimentação de bovinos durante a seca. A ação é de uma universidade federal que vem auxiliando pecuaristas a não terem prejuízos. A Fazenda Bom Tempo está localizada em Peixe-Boi, no Nordeste paraense, e trabalha de forma sustentável com o cultivo de açaí, mandioca e bovinocultura de corte. Em uma recente parceria com a Universidade Federal Rural da Amazônia, já está colhendo benefícios significativos em sua produção. Aqui é uma fazenda que, a princípio, é uma fazenda de pecuária, né? E no decorrer do andamento do projeto, a gente vem tentando fazer algumas integrações aí também com a agricultura. E estamos também em áreas degradadas, fazendo a introdução da mandioca, que é o que a gente pesquisou e viu que tem viabilidade econômica, social, né, e ambiental. O uso da silagem faz a diferença na nutrição dos animais, mas vale ressaltar que alguns passos precisam ser observados antes do fornecimento adequado aos animais. Silagem nada mais é do que a gente pegar o alimento, né, um capim ou um subproduto, e a gente botar ele para fermentar. Aqui nós temos um silo que foi feito, né, seguindo todas as etapas de produção da silagem, que é o planejamento, a escolha da cultura, né, o cultivo dessa cultura, no caso o nosso foi o capim, e aí depois do cultivo a gente fez a colheita, trituração, compactação e vedação. Então isso já tem vários meses que está feito aqui, né? E agora a gente vai para a etapa final, que é o fornecimento, que é a etapa mais importante, que é o fornecimento aos animais. A etapa de fornecimento da silagem é o que garante o sucesso das etapas anteriores. Bom, está aqui na área de maternidade da fazenda, é uma área que fica as vacas aqui paridas, né? Todas as vacas estão paridas, já estão em processo de novo de ATF, os scores corporais delas estão perfeitos, né? A gente está aqui fornecendo a silagem, que foi a estratégia que nós tomamos. O processo de ensilagem, ele é um processo que garante nutrientes necessários para que o gado se mantenha a cada dia mais nutrido durante esse período. E nesse momento é um momento de grande, elas necessitam de muita comida. Elas estão com o bezerro no pé, né? E para elas darem um leite e criar o bezerro com qualidade que a gente espera, a gente tem que suplementar elas como se fosse no inverno, numa pastagem boa. Trabalhamos muito para conscientizar os produtores da importância de ter alimento estocado, seja silagem, feno, capineira, mas tem que ter alimento porque uma hora vai faltar comida no pasto. E aqui a gente conseguiu ter sucesso na produção de silagem, porque foram colhidas mais de 300 toneladas nessa área, né? E isso está alimentando os animais hoje. Eu vou para um rápido intervalo e depois eu te mostro que a folha do café traz vários benefícios e pode até auxiliar no tratamento da doença de Parkinson. Não saia daí, hein?
Viu como é rapidinho? Já estamos aqui de volta. Olha, a folha do café traz vários benefícios e pode até auxiliar no tratamento da doença de Parkinson. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. A pesquisa analisou os caminhos metabólicos das folhas de duas espécies de café, o arábica e o canéfora. Em ambas foram identificadas enzimas importantes. Essa pesquisa a gente buscou entender e procurar identificar compostos até então desconhecidos na planta de café. Nós trabalhamos com métodos de última geração de biotecnologia, biologia molecular, computação, que fosse possível nós identificarmos esses compostos. Então nós conseguimos ao final dessa pesquisa identificar mais de 20 compostos que não eram conhecidos na planta de café. E nós escolhemos a L-Dopa, que é um composto muito importante para o tratamento da doença de Parkinson. Dessa forma, os pesquisadores, por meio de técnicas de sequenciamento genético, conseguiram desenvolver um modelo de todos os genes que são necessários para o funcionamento adequado da folha de café. Os impactos dessa pesquisa para a sociedade eles são enormes. Vocês podem imaginar que a gente conseguiu identificar um composto que ele vem antes da produção da dopamina, que é um composto muito utilizado para combater, para tratar a doença de Parkinson. Então, com isso, a gente pode utilizar, por exemplo, a folha para poder extrair esse composto. Evidentemente que ainda nós não chegamos nesse estágio da pesquisa e demanda muito do estudo para a gente poder chegar, mas nós estamos caminhando. Os pesquisadores ressaltaram que vários outros compostos de importância medicinal também foram previamente observados nessas folhagens. E que com futuros estudos aprimorados será possível uma compreensão mais profunda de aplicações medicinais. Nós já estamos desenvolvendo vários trabalhos para a gente poder entender como que a gente consegue extrair esse produto, como é que a gente consegue extrair de uma forma mais produtiva. Se a gente conseguir entender um pouco disso, nós podemos realmente trazer para a sociedade algo que a sociedade clama, né? Nós estamos levando da universidade para a sociedade uma solução muito prática, ou seja, o café, que aqui no sul de Minas a gente tem uma produção enorme, pessoas às vezes não utilizam dessas folhas, poderão utilizar para vender, por exemplo, para indústrias farmacêuticas, que poderão extrair algo que até então era impensável de se conseguir. E dados de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que o mercado de trabalho no agro está menor, porém mais formal e pagando melhor. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pecuária também evoluiu e não sentiu os efeitos negativos da pandemia em termos de produção, uma vez que foi beneficiada pelo aumento da demanda internacional. Dessa forma, entre 2016 e 2023, o valor bruto da produção da pecuária aumentou 14,6%. Já a agroindústria registrou um desempenho menos favorável. Ainda segundo o Instituto, não houve expansão no número de postos de trabalho no campo. A oferta de trabalho, aliás, está menor. Entre 2016 e 2023, foram perdidos 558 mil postos de trabalho, o que equivale a uma contratação de 3,9%. No segundo trimestre de 2016, havia 14,34 milhões de pessoas ocupadas. No mesmo período de 2023, passou para 13,78 milhões. A agropecuária foi a grande responsável pela contratação de vagas. Já a agroindústria gerou 331,2 mil postos de trabalho. Para o empregador, gera sustentabilidade no seu negócio, né? Não gera passivo trabalhista, né? Ele tem uma maior segurança, porque hoje o passivo trabalhista é muito grande se a pessoa não se atentar a ele. O que é o passivo trabalhista? É você trabalhar, ter vários empregados na sua empresa e não estar com a carteira assinada, pagar os seus direitos. E também a segurança jurídica, que é grande do negócio. Por outro lado, para o empregado, gera direitos e benefícios também, como fundo de garantia, melhor remuneração, horas extras, né? Adicional noturno se houver, periculosidade se houver, descanso semanal remunerado, 13º, seguro-desemprego, a licença maternidade e paternidade, né? Aviso prévio, a contribuição previdenciária, sem contar na segurança, né? E na saúde do trabalhador, que vai gerar grandes benefícios. E agora voltamos para o café, porque o Lúcio Caldeira está de volta com as curiosidades do nosso grão.
Café e Cultura de hoje fala sobre a Costa Rica, país que se destaca por café de qualidade e alta produtividade. A Costa Rica foi o primeiro país da América Central a cultivar café em larga escala, destinado ao comércio. O país é famoso por ter uma das cafeiculturas mais bem organizadas do mundo. Com cerca de 90% da produção em áreas menores que 5 hectares, verificou-se uma verdadeira revolução tecnológica na cafeicultura costarriquenha, com eliminação de árvores de sombra, introdução de variedades mais produtivas e uso de defensivos. O resultado é que a Costa Rica é hoje o país com maior produtividade, dentre todos os países produtores de cafés suaves. A alta umidade e o ar frio provocam uma maturação mais lenta dos grãos e isso contribui para a sua qualidade. Duas curiosidades sobre a Costa Rica. A primeira é que lá só se cultiva os cafés da espécie arábica, de melhor qualidade. O cultivo da espécie robusta ou conilon é proibido por lei. A segunda curiosidade é que o consumo per capita do país é o maior da América Central, colocando o país em níveis de países grandes consumidores de café. A produção média da Costa Rica nos últimos 4 anos é de 1,45 milhões de sacas, o que coloca o país em 14º na posição de maior produtor de café do mundo. Enfim, é isso. Café com TV, porque café também é cultura. E depois do intervalo eu volto com mais notícias do agronegócio e também com a consultoria completa para o produtor rural. Te espero! Estamos de volta com as principais notícias do agronegócio. Chegou a hora da consultoria completa para o produtor rural. Nesta semana, o quadro Direto do Campo alerta sobre a broca no cafeeiro. Veja só. Foi um ano difícil para o produtor rural. Vários desafios, entre eles o clima, por conta justamente desse calorão danado que está fazendo. E com isso, a broca do café, ela realmente fica difícil de ser combatida. Esse é o nosso assunto de hoje aqui no quadro Direto do Campo, no Café com TV, da TV Alterosa. Eu já vou pegar aqui de jeito o PC da Geagro, que vai explicar sobre essa praga. Ela é difícil de ser combatida justamente por conta do clima. PC, explica pra gente isso aí. Não, é uma praga que é específica do café, só ataca o cafeeiro também, né? E ela causa danos aí, tanto na quantidade, redução do peso, e também na qualidade, que é café brocado, ele é um defeito. Deixa o grão mais leve, né? E ele ainda é defeito na hora de fazer a prova, entendeu? Então causa 2 problemas, um no peso e outro na qualidade. Então é uma praga, como você falou, de difícil manejo, né? O produtor tem que estar muito atento. E o que a gente observou nessa safra? Todo ano tem algum detalhe da safra. Colheita se estendeu bastante, né? Teve uma varreção muito alta, muito café no chão. E parte desse café não foi levantado, que a gente chama, não foi varrido. Então, a presença da broca é um ano que ela pode incomodar bastante. Então, produtor, a gente tem uma dica muito bacana aí, uma novidade no mercado, bastante esperada, porque é um manejo difícil, então um produto-chave, ele é muito importante nesse momento. Então a Syngenta está lançando o Join para manejo da broca do café. Vou chamar novamente o Felipe, que é o DTM aí da Syngenta, para comentar sobre essa grande novidade aí, que vai revolucionar o manejo de broca no café. Guto, o Joiner é o novo inseticida da Syngenta, que ele traz registro para o controle de broca do café, bicho mineiro e ácaros, tanto o ácaro da leprose principalmente, mas também um controle muito bom em ácaro vermelho. E ele traz uma grande inovação porque a gente não tem nada parecido com o Joiner hoje no mercado. Primeiro ponto, porque ele realmente é uma grande inovação, que ele traz um grupo químico novo, com um modo de ação novo e uma molécula nova, que se chama plinazolin.
E quais são as características dessa molécula? A primeira grande característica, né, eu falei para vocês que ele controla bicho mineiro, broca e acro, é esse que a gente fala, o espectro de controle. E ele é muito bom, ele tem uma performance muito acima da média nessas 3 pragas. Outro ponto muito importante, onde ele se diferencia muito, que é o longo período de controle. Quando a gente fez os primeiros ensaios a campo, a gente realmente se impressionou, porque geralmente o inseticida, quando controla broca, ele tem um período de residual muito curto. E ele conseguiu entregar um período bem maior, comparado aos demais, além do que, quando a gente pensa num produto que ele tem um período de residual muito grande, geralmente ele não tem um efeito de choque, tá? O Joiner, ele consegue não ser um efeito de choque, mas uma rápida parada alimentar. Então, um pouco do que o inseto, que essa broca se alimenta, ao ingerir a casquinha do fruto, ela ingere o ativo, ela já se contamina e já para de causar o dano. E isso a gente consegue lá na frente, quando o produtor for colher esse café, ele vai conseguir colher um café bem menos brocado. Aí eu vou lembrar de outros pontos também que são muito importantes, porque a gente fala aqui muito de controle químico, que é uma ferramenta fundamental para o manejo da broca, mas a gente nunca pode esquecer de monitoramento, que é importante a gente trabalhar com índices baixos para a gente poder startar essas aplicações, tá? E trabalhar com a tecnologia de aplicação efetiva, porque broca, a gente sempre vai ter folha na frente de fruto, né? Então a gente tem uma barreira física para poder atingir esse fruto. Então a boa tecnologia de aplicação é muito importante para a gente ter uma alta eficiência desse produto. E quanto deve ser feita a aplicação? Então, Guto, essa aplicação ela deve ser feita sempre de maneira muito preventiva, tá? Para o controle da broca do café, a gente sempre tem que trabalhar a ferramenta, como eu disse, do monitoramento, que é o mais precoce possível. Identificou 1% de frutos perfurados, a gente já inicia a aplicação. E geralmente, esse índice a gente consegue a partir do mês de dezembro, que é o mês e o período mais preventivo possível. Então, qual que é vamos falar assim, uma receita, qual que é a recomendação que a gente faz para o produtor? 60 dias após o principal florado, a gente começar a monitorar essa lavoura, começou a identificar frutos perfurados, aí sim a gente já pode iniciar as aplicações de Joiner e sempre trabalhando na dose de 300 ml por hectare, e o Joiner dispensa o uso de outros adjuvantes também. Tá? Então o Joiner, se necessário, ele trabalha uma segunda aplicação ali de Volantargo a 1 litro por hectare. Novidade então para combater a broca. Muito obrigado ao PC, muito obrigado ao Felipe e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui no quadro Direto do Campo, no Café com TV. Até semana que vem. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade. Eu vou para um rápido intervalo, mas não saia daí porque o Lúcio Caldeira traz a pergunta do quiz da semana. Olá, quiz do café de hoje fala sobre cafés exóticos. São considerados cafés exóticos a lista abaixo, exceto letra A, café Kopi Luwak, letra B, café do elefante, letra C, café do jacu e letra D, café Fairtrade. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já com a resposta do quiz do café. Já estamos de volta aqui no Café com TV e o Lúcio traz a resposta do quiz da semana. Voltamos para responder a pergunta do quiz. São considerados cafés exóticos todos da lista abaixo, exceto letra A, café Kopi Luwak, letra B, café do elefante, C, café do jacu e D, café Fairtrade. E a resposta é letra D, café Fairtrade. O café Fairtrade é considerado café de comércio justo e, portanto, não é um café exótico. Enfim, é isso. Semana que vem a gente volta com mais um quiz do café. Um abraço.
E pesquisadores da Universidade Federal de Lavras também descobriram uma tecnologia que oferece diversas vantagens para os produtores de tilápias. Essa técnica diminui os custos de criação, reduz os impactos ambientais e melhora a qualidade do produto final. Veja só. Elaborada em laboratório, a tecnologia tem o potencial de transformar a indústria da aquicultura no Brasil e no mundo. Por meio dessa tecnologia, a substância química responsável pela masculinização de peixes, a metiltestosterona, é encapsulada dentro de uma molécula de ciclodextrina. O produto dessa junção, chamado cientificamente de complexo de inclusão, ao se dissolver mais lentamente em água, diminui a demanda hormonal, conforme evidenciaram os testes in vitro, possibilitando a redução de custos, menor degradação ambiental e um produto mais saudável. Há então a necessidade de menos administração desse hormônio na ração desses peixes. Então você vai administrar uma quantidade menor de hormônio e com isso vai gerar assim menos impacto ambiental, já que a carne desses peixes vai ter uma quantidade menor de hormônio, né? Então a qualidade dessa carne vai aumentar e vai gerar também uma quantidade menor de resíduos nas águas residuais onde a gente está administrando esse hormônio, né, incorporado dentro das ciclodestrinas. Esse novo método, patenteado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vai começar a ser oferecido a empresas e a indústrias do setor da aquicultura. Mas qual é o propósito de reverter o sexo da tilápia? Os peixes machos são mais resistentes a doenças, menos agressivos, apresentam uma maior uniformidade de tamanho na coleta final e crescem mais rápido. Existem várias maneiras de realizar a reversão sexual dessa espécie. A técnica mais utilizada é a com hormônio. Nela, adiciona-se o hormônio masculinizante na ração dos peixes quando eles ainda são muito jovens. Com o tempo, crescem machos. A tecnologia desenvolvida pelos pesquisadores da UFLA melhora esse método, diminuindo a demanda total do hormônio responsável pela reversão. Os peixes produzidos com essa técnica são mais saudáveis para consumo humano, o que é um grande atrativo para clientes preocupados com a qualidade dos alimentos. A redução dos impactos ambientais também é um ponto positivo, ao diminuir a quantidade de resíduos químicos despejados nos tanques de produção. O preço mais baixo também é uma vantagem. Então, dessa forma, o custo também para o tratamento dessas águas para o criador vai ser um custo menor. Então, você consegue melhorar, né? Então, para o criador, é vantajoso para o criador você utilizar essa tecnologia. E mais uma edição do Café com TV chega ao fim, mas eu te convido a conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas. Eu volto na semana que vem com um programa repleto de notícias do agro. Te espero, hein? Tchau, tchau.